Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu quero retomar aí alguns conceitos, né, com vocês. Eu acho que um dos maiores conceitos aí que eu vejo que tem mais dúvida é a estratificação. Todo mundo tem dúvida de estratificação. A gente também que já pratica há algum tempo também tem dúvida, né? Mas hoje eu vou abordar isso melhor com vocês, certo? Tive um probleminha aí que eu quebrei meu estabilizador do celular, então estou usando o tripé pra gente não ficar sem postar vídeo, né? Mas já comprei outro e em breve estou com o estabilizador aí de novo. E se você gosta desse tipo de vídeo de informação sobre plantio, agrofloresta, produção orgânica, já se inscreve aí no canal, clica em curtir, compartilha e vamos lá pro vídeo, certo, galera? Bom, galera, antes de entrar no conceito de estratificação mesmo, eu quero falar primeiro sobre o que é a agrofloresta, né? Então, a agrofloresta é a junção de produção, né, da agricultura, da produção de alimentos com espécies florestais, com árvores, madeira, né, e as diversas espécies florestais, certo? Então a gente tem, por exemplo, o abacaxi aqui no meio, né? Uma produção agrícola comum, que a gente tem no país todo em monocultura, junto com as árvores, certo? Então eu tenho banana, eu tenho eucalipto, eu tenho sucupira, eu tenho baru, eu tenho jatobá, ipê, diversas espécies. Então outro dia eu recebi um comentário aqui no YouTube da pessoa falando que eu não fazia agrofloresta porque tinha um canteiro de cenoura, que era só cenoura, só que era só um canteiro, pessoal. Então acho que a pessoa não entendeu bem o que é o conceito de agrofloresta, né? Não tem problema você plantar um canteiro no meio só com alface se você quiser, né? A gente não indica porque é muito mais eficiente você consociar alface com a rúcula, com o brócolis, com outras espécies, né? Mas, então a agrofloresta é isso, é a junção de espécies florestais com espécies agrícolas no mesmo ambiente. A gente aqui faz agrofloresta, sim, mas a gente faz muito mais que agrofloresta. A gente faz agrofloresta sucessional, né? Que é um conceito aí que, no meu conhecimento, nasceu com o Ernest Goethe. Então, eu já fiz curso com o Ernest Goethe, já fiz curso com o Joano Cid Semente, certo? Já fiz curso com o Henrique Souza na Bahia. E eles trabalham com a agrofloresta sucessional, também conhecido como agricultura sintrópica, que é um conceito ainda mais complexo, certo, pessoal? O conceito de agrofloresta sucessional é a gente, além de trabalhar com espécies florestais e espécies agrícolas, espécies produtivas, então, por exemplo, um café e eucalipto, que hoje no país já é tido como agrofloresta, além da gente fazer isso, antes do eucalipto crescer e ocupar o espaço dele, a gente vai plantar o milho, que também é uma planta que gosta de sol emergente, mas ele vai vir primeiro. Então, a gente vai ter o eucalipto aqui, o milho crescendo aqui, certo? Aí esse milho vai morrer, vai vir um mamão, aí o eucalipto já vai estar um pouquinho maior, aí o mamão vai sair, aí sim vai vir o eucalipto. Então você tem uma sucessão de espécies. Então, mais do que agrofloresta, a gente faz a agricultura sintrópica, a agrofloresta sucessional. A questão do conceito de sintropia já é mais avançado ainda, né? A gente tenta chegar na sintropia porque não é uma coisa fácil, né? Que é de concentrar energia, né? Então a gente poda as árvores, a gente junta o material todo e concentra energia, né? Ao invés da gente perder energia, que é quando a gente retira os frutos, retira os nutrientes do solo, a gente está trazendo mais nutrientes, está multiplicando, né? Então a gente vai trabalhando com a vida. É um conceito bem mais complexo, né? Eu acho que se vocês pegarem esse conceito de agrofloresta sucessional já é de grande valia, né? E com o passar do tempo a gente vai fazendo mais vídeos sobre isso, certo? Então vamos agora falar sobre a estratificação
dentro desse tipo de agrofloresta. Bom, pessoal, a gente trabalha normalmente com 4 estratos, né, dentro da agrofloresta. O que eu estou tentando passar para vocês é o básico, viu, pessoal? Aí existem os cursos, tem os livros para a gente ir avançando esse conhecimento. Bom, eu vou tentar colocar uma imagem aí para vocês. Para vocês olharem também. Mas aqui mesmo na minha agrofloresta dá para ter uma noção. Quando a gente fala qual que é o extrato da planta, a gente quer dizer qual extrato que essa planta ocupa quando ela está produtiva e adulta, certo? Então, às vezes a gente tem uma muda, como essa manga que está aqui no centro do vídeo, que ela ainda é muito nova, então ela não está ocupando efetivamente o extrato dela. Não necessariamente ela vai estar ocupando, certo? Até porque a manga leva algum tempo para produzir. Mas, considerando aqui a situação atual, né, em que temos plantas bem melhores desenvolvidas e outras não tão desenvolvidas. O abacaxi ali embaixo, as mudas de abacaxi seriam o extrato baixo. Então a gente pode ver que ele é bem cheio, certo? Então entre 80%, pode chegar a ocupar 80% da área, às vezes até mais, dependendo do período. Então o açafrão, que é essa folha aqui, também essa folhagem assim que tem amarela e verde, também está no extrato baixo. Então está bem cheio o nosso extrato baixo, certo? O extrato médio, nesse caso, ele pode ser ocupado tanto na outra linha, no canteiro de trás, quanto no próprio canteiro. Só que no próprio canteiro fica mais difícil, então a gente escolheu botar na outra linha. Então aqui nessa linha aqui a gente vai ter extrato baixo, que é o açafrão, o abacaxi. O extrato alto, que é ocupado pela manga, ainda vai crescer mais e ocupar lá mais em cima. O abacate, que está aqui, que já está maior, certo? E no caso também poderia ser a goiaba. Esse canteiro é bem diferente, que a gente já plantou diversas espécies frutíferas aqui. Foi um dos primeiros canteiros, certo? Então a gente vai ter essas plantas como extrato alto. E o extrato emergente, a gente aqui, quem está ocupando nesse momento é o eucalipto. Então ele emerge para fora da floresta. Ninguém fica acima dele, tá vendo? Esse é o correto para o eucalipto. Ele quer o sol, ele emerge para fora da floresta, certo? Então esses são os extratos, sendo que o médio estaria logo abaixo do abacate. O abacate a gente vai deixar ele um pouco mais alto e o médio estaria aqui. Que seria, por exemplo, o caso do limão, que está ali do outro lado, né? Então, pessoal, a estratificação ela se refere à necessidade de luz. Então, o eucalipto ele precisa de muita luz, está lá em cima. O abacate também precisa de muita luz, mas ele ainda aceita ali um pouquinho o eucalipto ali. A gente sempre fazendo podas e abrindo um pouco mais, mas o abacate está ali, bonito. E o abacaxi, que está logo abaixo do abacate ali, já aceita bem mais sombra. A maior parte do tempo ele aceita sombra, sendo que a gente tem que fazer poda pontual para na hora de produzir o abacaxi mesmo, na hora que a fruta está ali. A gente vai ter que fazer poda pontual para entrar a luz. Então a estratificação dentro do plantio, ela se refere a isso. Qual planta vai ocupar a parte de baixo, qual planta vai ocupar a parte do meio, qual planta vai ocupar a parte alta e qual planta vai emergir, sair, ocupar a parte mais alta do plantio. Mas isso não é referente à altura, pessoal, da planta em si, e sim ao tanto de luz que ela gosta. A gente vai encaixar ela aqui no tanto de luz que ela gosta. Então, para ficar mais claro, eu vou mostrar uma acerola para vocês. Então, pessoal, ao lado aqui da nossa casa, a gente tem uma acerola
plantada separada do restante dos plantios. E ela tá linda, ó, crescendo muito bem. Por quê? Porque a acerola gosta muito de sol. E é uma planta bem baixinha, né? Então, esse é o exemplo claro de que a estratificação não se refere à altura. Por que que isso ocorre? Porque a acerola, lá na floresta nativa dela, que é da América Central, o emergente, o extrato emergente, a planta que vai estar saindo da floresta, ela vai estar um pouco mais alta do que a acerola. Ela não vai estar muito mais alta, então é uma floresta baixa, onde todas as plantas são baixas. Então o extrato alto lá, que é o da acerola, ele pra gente em altura ele é baixo, ele é 2, 3 metros, 4 metros, talvez uma acerola chegue. Mas são plantas de baixa estatura. Só que a gente trazendo ela para cá, ela também precisa de luz. Não é só porque ela é baixa de estatura que ela vai aceitar ficar na sombra, certo? Então vou comparar com o limão para vocês verem. Porque a gente tem plantas aqui mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Aqui, pessoal, já dentro da agrofloresta, a gente tem um pé de limão Tahiti aqui. E ele tá lindo. Lindo, lindo, perfeito, né? Tá verde, sem maiores problemas, né? Apesar do limão ser bem exigente quanto ao solo. E o limão, ele tá lindo, mas ele tá, ó, com uma cobertura aqui. Então a gente tem o eucalipto aqui acima do limão, dando uma sombra que está ajudando ele. Não está atrapalhando ele. Está deixando ele mais saudável, certo? Mesmo o limão tendo baixa estatura, né, igual a acerola. Então, são da mesma altura, né, podemos dizer, mas gostam de sol de maneiras diferentes. Então, a acerola prefere ter mais sol. Por quê? Provavelmente, na floresta nativa do limão, lá a floresta era alta, então a altura dele, mesmo assim ele tinha árvores ocupando o extrato alto, que é como se fosse a banana aqui, né? A banana estaria ocupando o extrato alto aqui, e árvores ocupando o extrato emergente, né? Que diversas espécies, nesse caso a gente está substituindo pelo eucalipto. Então aí você vê a diferença entre altura e estratificação. Então, pessoal, eu vim aqui para o novo plantio, né? Um plantio que está umidade mais nova. A gente plantou agora na época das chuvas, para mostrar para vocês que também tem estratificação no início do plantio. A diferença é que aqui a gente vai estratificar as plantas que agora ocupam o extrato delas. Então aqui o eucalipto ainda não está ocupando o extrato emergente. Ele ainda é uma criança, um bebê. É uma pequena muda, então ele aceita ainda a sombra, ele está ali tranquilo. Então não é ele que a gente vai pensar na estratificação, a gente vai pensar nos outros. Então, por exemplo, o mamão. Nesse caso aqui o mamão está ocupando o extrato emergente. E aí pode acontecer de, por exemplo, a banana, que a maioria das variedades é extrato médio, mas também pode ser extrato alto, começar a passar do mamão. Então, como está quase ocorrendo aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai retirar essa bananeira. Porque são vários filhotes que nascem na torceira de bananeira. Então a gente retira apenas essa que está passando, para permitir que o mamão tenha a quantidade de luz adequada, não fique doente e tenha uma boa produção, certo? E é aí que a gente vem com esse conceito de poda de estratificação. Então, na agricultura convencional se faz muito uma poda de limpeza, que é para tirar os galhos internos, e se faz também a poda de produção, que é para algumas plantas, né? Tem essa poda de produção que ajuda a planta a produzir mais no próximo ciclo. Essa é uma poda diferente, a poda de estratificação. Então, quando a gente vê que tem uma planta que aceita mais sombra, passando de uma planta que não aceita sombra, a gente poda ela para que a planta que gosta de mais de sol fique por cima. Então aí vem a poda de estratificação. Essa
poda de estratificação, às vezes acontece na própria colheita. Então, por exemplo, a gente pode ter uma mandioca conseguindo passar de uma mão. Mandioca é um extrato alto, ela gosta muito de luz, mas aceita ainda um milho em cima dela. Mas aí vamos supor que ela está passando uma mão, vai sombrear muito uma mão. Mas a gente já está quase no ponto de colher a mandioca, então a gente espera, colhe a mandioca e pronto, uma mão fica sem sombra em cima dele, certo? Pessoal, a ideia desse vídeo foi aí ajudar a sanar algumas dúvidas que eu ando vendo muito nos comentários. Se você ainda tem alguma dúvida sobre estratificação, sobre o que é agrofloresta sucessional, ou qualquer conceito aí que a gente tem no nosso canal, deixa aí nos comentários para eu te ajudar a sanar essas dúvidas e a gente poder reflorestar esse país todo, né? E quem sabe aí chegar numa condição de vida melhor, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.